Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano de Sociologia. Nós chegamos ao PET 7. Na primeira semana nós vamos falar sobre a sociologia da religião. O objetivo de entender é o Estado laico e a diversidade religiosa no Brasil. É bom entendermos que a sociologia não questiona e não estuda a fé humana. A sociologia, ela interessa-se no que diz respeito às funções que a religião, cumpre na sociedade. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala sobre religião? No artigo 2º, fala dessa forma: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da natureza da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. No artigo 16º fala: a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. E no artigo 18º, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E o que a nossa Constituição fala? Nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora vamos ver o que a nossa Constituição fala. No artigo 5º da nossa Constituição fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso foi o parágrafo 6º. Parágrafo 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Parágrafo 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixadas em lei. Então, essa liberdade religiosa amparada em lei é que permite esta diversidade religiosa. A diversidade religiosa significa que todas as religiões podem coexistir e compartilhar o mesmo espaço público. E isso está amparado na ideia de Estado laico, é o que a nossa Constituição diz. E o que é o Estado laico? O Estado laico é quando o Estado se propõe a ser imparcial em relação às religiões, tratando a todas igualmente. Isso significa que o Estado não tem uma religião oficial. Na segunda semana nós vamos falar sobre a intolerância religiosa e o racismo religioso no Brasil.
Intolerância religiosa é a prática de não aceitar e respeitar a religião de outras pessoas. Assim, um indivíduo praticante de qualquer religião, ao não aceitar outra religião que é diferente da sua, está praticando a intolerância religiosa. As formas de intolerância religiosa são a violência verbal, a violência simbólica e até mesmo a violência física. E essa prática está relacionada praticamente ao fundamentalismo religioso. Na terceira semana nós vamos falar sobre religião e política. Muitas pessoas falam que religião e política não se misturam, mas o certo é que os políticos, muitos deles são religiosos. Muitos são católicos, muitos são protestantes, evangélicos, alguns são espíritas, outros são budistas, tem até muçulmanos, principalmente no nosso país. Então os políticos são religiosos, apesar do Estado ser laico. Então, nessas questões políticas, é importante nós entendermos o papel social dos grupos religiosos no Brasil. Quando nós assumimos um papel social na sociedade, seja ou como estudante, professor, policial, médico, ou político, nós não vamos abandonar nossas crenças pessoais, as nossas crenças religiosas. Então, nós temos que utilizar essas crenças religiosas visando melhorar a vida das pessoas, visando o bem-estar da população. Isso é importante quando nós tratamos essa questão religiosa e a política. E por último, na última semana, na quarta semana, nós vamos falar sobre o conhecimento religioso e científico, formas de compreender o mundo. Na filosofia, principalmente defendido por São Tomás de Aquino, é que a fé e a razão podem coexistir, podem andar juntas. Então, não há problema em você crer na ciência e ser um religioso. Vocês podem trabalhar essas questões conjuntamente. Obviamente, quando a ciência é comprovada, a ciência, através de experimentos e repetibilidades, é comprovada, se forma uma lei, a parte religiosa tem que entender que isso é um fato. E, por outro lado, a ciência tem que entender e respeitar que a fé faz parte do ser humano. E a fé, muitas vezes, ela consegue dar uma notação ao que não consegue ser explicado. Então, nós terminamos este resumo. Tem muito mais coisas no PET que eu não falei aqui. Leia, estuda, faça os exercícios e vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos.